Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. Hoje já é segunda-feira, dia 9 de novembro, né? Poucos dias aí para o início das nossas provas bimestrais, tá? Mais uma vez, os professores todos pedem para que vocês entreguem as tarefas do mês de outubro, mesmo as que estão em atraso, para que elas contem como presença e como nota, e também que façam as tarefas do mês de novembro o quanto antes, dentro dos prazos estipulados por cada professor, certo? Pessoal, depois de uns dias no livro de leitura e produção de texto, nós vamos ficar agora nesse livro de gramática, lá na página 126, em que nós vamos ver os tipos de predicado, tá? Então, em aulas anteriores, nós vimos o sujeito, estudamos sobre o sujeito, agora nós vamos ver os tipos de predicado. Então, o texto aqui, o livro, começa com um poeminha bem simplesinho de Dorival Caymmi. A figura da sereia foi cantada em prosa, verso, canções, desenhos, filmes e muito mais. As sereias são lindos seres da mitologia, parte mulher e parte peixe, que moravam no fundo do mar e atraíam os tripulantes dos navios com seu inebriante canto doce. Inebriante aqui, lindo, magnífico, né? Rainha do mar. Minha sereia é rainha do mar. O canto dela faz admirar. Minha sereia é a moça bonita. Nas ondas do mar onde ela habita, ai, tem dó de ver o meu penar. Então veja lá, ele descreve que a rainha, que a sereia é a rainha do mar, a sereia dele, né? Porque ele já coloca aqui um pronome possessivo, minha sereia, tá? O canto dela é admirável, faz admirar, é uma moça bonita, e nas ondas no mar onde ela habita, ah, tem dó de ver o meu penar, tenha dó, sereia, de ver quanto eu sofro, penar aqui no sentido de sofrimento, certinho? Uma belezinha, né? Algumas rimas aqui, bonita, habita, mar, admirar, penar, aqui uma interjeição de dor, né? Ai, tem dó de ver o meu penar, e um poeminha aí bem curtinho. Então vamos lá. Nessa canção, Dorival Caymmi fala das características das sereias. Indique o verso da composição em que o compositor fala da beleza da sereia. Onde é que ele está falando que ela é bonita? Então, ele fala aqui no terceiro verso. Então, lá na resposta da A, você coloca assim, ó. Minha sereia é a moça bonita. Não se esqueça de colocar aspas no começo e no final, porque você está copiando um verso de um poema que não é seu, tá? Ele tem autoria. Letrinha B, do seu canto que encanta. Então, onde é que o compositor fala do canto da sereia que encanta? Então, você coloca esse versinho aqui, olha. O canto dela faz admirar, faz mostrar como é belo. E na letrinha C, do lugar onde ela mora. Onde é que está contando onde que ela mora? Olha lá. Nas ondas no mar aonde ela habita. Então você copia aqui na letrinha C esse verso. Nas ondas do mar aonde ela habita. Certo. Exercício 2. Para o compositor. A sereia é moça bonita, a sereia é rainha do mar. Qual o sujeito dessas duas orações? Quem é que é moça bonita? A sereia. Quem é que é a rainha do mar? A sereia. Então, na letrinha A, qual é a resposta para? Qual é o sujeito dessas duas orações? A sereia. B. Qual é o predicado de cada uma? A primeira aqui é moça bonita e a segunda é rainha do mar. Por quê? Porque tudo que sobrou do sujeito vai ser aqui o predicado, tá? E na oração, ela habita nas ondas do mar, qual é o sujeito e qual é o predicado? Não muda nada, né, pessoal? A única coisa que mudou aqui foi que a palavra sereia foi substituída por um pronome. Então, você faz de novo a pergunta: quem é que habita nas ondas do mar? Resposta: ela. Então, qual é o sujeito? Ela. E qual é o predicado? Habita nas ondas do mar, certo? 4. Observe estas duas orações e responda. Qual delas tem um verbo significativo e qual delas tem um verbo de ligação? A sereia é moça bonita. B, ela habita nas ondas do mar. Então, relembrando, né? Os verbos de ligação são ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, andar, tornar. É o CFPPCAT. Os verbos significativos são todos os outros que não são de ligação. Então, quando você fala cantar, correr, nadar, vender, repartir, observar, todos esses são verbos significativos. Por quê? Porque eles não estão nessa lista aí dos verbos de ligação. Ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, andar e tornar. Então, a perguntinha é:
Qual delas tem um verbo significativo? Habita, a letra B. E qual delas tem um verbo de ligação? A sereia é verbo ser. Então, a, tá? Os diferentes tipos de predicado. Predicado verbal é aquele que tem um verbo significativo como núcleo, podendo ser intransitivo ou transitivo. Lembre-se que o núcleo do predicado é o elemento principal da declaração que é feita acerca do sujeito. Então, vamos lá entender isso aqui, ó. Quando eu falo ela habita nas ondas do mar, então eu tirei o sujeito e ficou só o predicado habita nas ondas do mar. Dessas palavras todas que formam predicado, o verbo habita, ele vai ser o núcleo. Por quê? Porque habitar não é verbo de ligação, e esse verbo habitar é o que fala aqui, olha, é o elemento principal da declaração que é feita acerca do sujeito. Habitar aqui é o que eu estou contando para o sujeito. O que eu estou contando sobre ela? Que ela habita nas ondas do mar. Então, habitar aqui é o núcleo do sujeito, certo? Então, vamos lá. Aí, você tem aqui uma tabelinha de exemplos. Então, o predicado, aqui é classificado como verbal, tá? Você tem aqui vários tipos de sujeito. Você tem aqui verbos, tá? Como núcleo do predicado. E aí, outras palavras que completam o sentido do verbo. Então, vamos ver. O inverno chegou ontem. Jorge pediu socorro. Júlia pediu ajuda ao irmão. Todo mundo gosta de respeito. Todas essas frases aqui têm predicado verbal, porque os verbos chegou, pediu, pediu novamente e gosta não são verbos de ligação, eles são verbos significativos. Eles não estão naquela listinha do ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, andar, tornar, o nosso famoso CFPPCAT, tá? O que eu tenho aqui com chegou? Chegou é um verbo intransitivo. Por quê? Porque ele não precisa de complemento depois dele. Se eu quisesse parar a frase aqui em chegou, ela teria significado. Eu quis, por um detalhe, por um acréscimo, por um detalhe de informação, eu quis acrescentar que ele chegou ontem. Essa palavrinha ontem aqui é um advérbio de tempo, porque está indicando quando que chegou. Jorge pediu socorro. O verbo pediu aqui, olha, você veja que de propósito você vai ter duas vezes o verbo pediu, tá? Duas frases com o verbo pediu. Nessa primeira aqui, pediu é um verbo transitivo direto. Por quê? Porque ele está sendo completado pela palavra socorro, que é um objeto direto. Pediu o quê? Socorro, tá? Agora, nas de baixo, Júlia pediu ajuda ao irmão. Eu vou ter que pediu é um verbo transitivo direto e indireto, porque eu usei dois complementos. Pediu o quê? Para quem? Pediu ajuda. Para quem? Ao irmão. Ajuda é um objeto direto. Por quê? Porque antes aqui eu não tenho nenhuma preposição. Ao irmão é um objeto indireto, porque se a é a mesma coisa que para, tá? Então aqui eu tenho esse a que é uma preposição. E finalmente eu tenho aqui, olha, todo mundo gosta de respeito. Quem gosta, gosta de alguém ou de alguma coisa. Então, esse de é uma preposição, ele é um objeto indireto e esse verbo é transitivo indireto. Então, vamos de novo. Intransitivo não precisa de complemento. Transitivo direto precisa de um complemento que é o objeto direto. Transitivo direto e indireto precisa de dois complementos, um objeto direto e um objeto indireto. E o verbo transitivo indireto precisa de um complemento, que é o objeto indireto, com preposição. Então, o que é predicado nominal? O predicado nominal, ele vai ter um verbo de ligação que une o seu sujeito aos seus atributos, às suas características, seu estado, suas qualidades. No predicado nominal, o núcleo não é o verbo, e sim esses atributos do sujeito. E esses atributos, essas qualidades, essas características têm o nome de predicativo. Então, o predicativo do sujeito atribui uma característica ao sujeito da oração por meio de um verbo de ligação. Pode ser um nome, pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo, pode ser um pronome. E o predicativo do sujeito é o núcleo do predicado nominal. Então, volta lá um pouquinho. Vamos pegar essa oração aqui de novo. Ó.
A sereia é moça bonita, a sereia é rainha do mar, eu tenho aqui verbo de ligação, tá? Então, eu vou classificar esse predicado aqui como predicado nominal. Por quê? Porque o verbo é de ligação. E o núcleo do predicado nominal não é o verbo, porque esse verbo é fraquinho, ele não tem sentido, ele não tem significado, ele não fala nada sobre a sereia. Se eu chegar para você e falar assim, gente, a sereia é, sabe, não informei nada sobre a sereia, não houve nenhuma informação sobre o sujeito. O que acontece aqui, então, é que esse predicado aqui vai ter como núcleo do sujeito a característica que eu estou falando da sereia. Na frase A, eu estou falando que a sereia é moça bonita. E na de baixo, eu estou falando que a sereia é rainha do mar. Então, nessa primeira aqui, moça bonita, o núcleo do predicado nominal é moça bonita. E, ou moça, né? Só uma palavrinha aqui como núcleo. E na letrinha B, a palavra, o núcleo aqui é rainha. Por quê? Porque é rainha que está sendo a informação principal do que eu estou falando da sereia. Então, aqui eu tenho o predicado nominal. Moça e rainha são predicativos do sujeito, certo? Aqui, ela habita nas ondas do mar, eu tenho um predicado verbal. Por quê? Porque habitar não é verbo de ligação. E o habita é o núcleo do predicado verbal. Agora vamos ver uma tirinha. Garfield, né? Garfield é um gato laranja listrado, preguiçoso, guloso, viciado em café, amante de televisão e, acima de tudo, sarcástico. Sempre comenta os fatos com deboche, ironia, zombaria. Seu prato favorito é lasanha. Odeia segundas-feiras, passas, dietas, que vez ou outra John, seu dono, lhe impõe. E principalmente não suporta caçar ratos. Então, ele é um gatinho, né? Perdão, bem atípico. Ele não gosta muito do que os outros gatos gostam, que, por exemplo, que é caçar ratos, né? Mas ele é bonzinho, ele não é bobo, não. Ele gosta de lasanha e odeia segundas-feiras. E fazer dieta também. Quem é que pode gostar de fazer dieta, né? Então, vamos lá. A alegria é contagiosa. Então vem o John lá com uma expressão de alegria, né? A gente percebe a expressão de alegria dele pelos braços abertos, então recursos não verbais, os olhos esbugalhados, né? Esses tracinhos assim que mostram que ele está alegre. No segundo quadrinho também, ele abre um sorriso e mostra todos os 45 dentes que ele tem na boca, tá? Aí no último quadrinho, aí já aparece o Garfield com aquela cara de segunda-feira. Eu sou imune, ou seja, a alegria pode ser contagiosa, mas Garfield é imune, ele não pega a alegria de ninguém. Por quê? Porque ele é mal-humorado, ele sempre age com sarcasmo, com deboche, com ironia e com zombaria. Então ele é imune, ele não pega, ele não se contagia com a alegria do John. 5, 6, 7, 8 e 9. Então vamos lá. No primeiro quadrinho, como John está se sentindo e como sabemos disso? John está muito contente, muito alegre, e sabemos disso pelos braços abertos, né? Pelo sorriso e os braços abertos dele, certo? Você pode até completar a sua resposta, pode colocar assim, ó, apesar de não haver palavras, os recursos não verbais mostram que John está contente porque ele está com os braços abertos e está sorrindo, certo? 6. O que o rapaz está esperando no segundo quadrinho? Por que esse sorriso é enorme? Então, olha, ele está sorrindo para Garfield. O que ele espera? Ele espera que o gato também sorria de volta. Ele espera uma retribuição. Ele espera que o gato se contagie com a alegria do John. Por que esse sorriso enorme? Para envolver o gato no sentimento de alegria dele. Não conseguiu, né? 7. O que acontece com Garfield no final do tirinha? Ele diz que o gato diz que é imune, ele não se contagia pela alegria de John, ele não se deixa contagiar pela alegria de John. 8. Essa atitude combina com o que você leu sobre os personagens? Sim, combina, porque de acordo com a descrição, né, e todo mundo sabe que Garfield é um gato o quê? Mal-humorado, tá? Ele é irônico, debochado e zombeteiro, certo? Agora vem. 9. Analisa a oração, a alegria contagiosa e responde. Qual é o sujeito? Então, você acha o verbo ali e faz a pergunta.
Quem é que é contagiosa? Resposta: a alegria. Então, você escreve aqui na frente: a alegria. Qual é o predicado? O predicado é o que sobrou do sujeito. Você vai escrever então o quê? É contagiosa. Que tipo de predicado é esse e qual é o seu verbo? O predicado é nominal, porque o verbo é de ligação. Então, de novo, o predicado é nominal, porque o verbo é de ligação, certo? Então, vamos lá. Qual é a classe da palavra contagiosa? Contagiosa é um adjetivo. E a que tema essa palavra contagiosa se refere? Alegria. Então, o que é contagiosa lá no quadrinho? A alegria. Então, contagiosa é um adjetivo e se refere à palavra alegria, o substantivo alegria. E indique os termos que completam o texto. A palavra contagiosa está atribuindo uma característica ao sujeito da oração, por meio do verbo ser, o é, né? Que é um verbo de ligação. A palavra que informa uma característica, qualidade ou estado do sujeito da oração recebe o nome de predicativo do sujeito. Letrinha F. Qual é a outra palavra dessa tirinha que tem a mesma função sintática? Imune. A gente volta lá na tirinha e a gente vai ver que eu sou imune. Você tem de novo a mesma construção gramatical dessa frase aqui, olha. Alegria contagiosa. Quer ver? Quem é que é imune? Eu. Então, sujeito. Eu e sujeito alegria. Sou é o verbo ser. É o verbo ser. Então, nas duas aqui nós temos o verbo ser. E depois você tem uma palavrinha que está qualificando a palavra alegria. Que jeito que ela é, que jeito é a alegria? Contagiosa. Mas para o Garfield, ele diz que ele é o quê? Imune. Eu não pego, eu não me deixo contagiar. Então, contagiosa e imune são predicativos do sujeito. Por quê? Porque eu tenho um verbo que é de ligação. Então, vamos voltando lá. Então, volta aqui. A palavra que informa uma característica, qualidade ou estado do sujeito da oração recebe o nome de predicativo do sujeito. Então, aqui é verbo ser, depois verbo de ligação e aqui, predicativo do sujeito. Letrinha F. Qual é a outra palavra dessa tirinha que tem a mesma função sintática? O imune, né? Já respondendo. G. A que sujeito se refere? Eu. E qual é o verbo de ligação? Ser. Observe no quadro outros exemplos de predicado nominal. Neles, o verbo de ligação e o núcleo do predicado é o predicativo do sujeito. Então, vamos ver, ó. Você tem aqui uma, duas, três, quatro orações, tá? Todas elas têm verbo de ligação. Ser, ficar, estar e andar. Todas as palavras aqui que estão grifadas e que estão dando uma característica para o sujeito são chamadas de predicativo do sujeito e que também é o núcleo do predicado nominal. Então vamos ver uma por uma. Severina é loura ou loira, tá? Então essa palavra ela tem duas pronúncias, as duas estão corretas. Não vamos nos preocupar com o loura ou com loira, tá? Assim como toucinho ou toicinho. Então são palavras que têm duas pronúncias dentro da nossa língua, ambas aceitáveis, ambas dentro da norma culta. Então quando eu falo assim, ó, Severina é loura ou loira, né? Então eu pergunto assim: quem é que é loira? Severina. Então, Severina é o sujeito. Qual é o verbo? É. Ele é de ligação? Sim. Por quê? Porque ele faz parte da nossa listinha lá. Ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, andar, tornar. Então, verbo ser. O que eu estou falando da Severina? Qual a característica que eu estou descrevendo dela? O que eu estou contando? Qual é a informação sobre ela que eu estou dando? Eu estou falando que ela é loura. Loura é um adjetivo? Sim. E é um predicativo do sujeito? Sim. Ele ficou muito assustado. Quem é que ficou muito assustado? Ele. Ficou é verbo de ligação? Sim. Como? Qual a informação? O que é que eu estou falando sobre ele? Eu estou falando que ele ficou
muito assustado. Assustado é um adjetivo? É. E é um predicativo do sujeito? Sim, ao mesmo tempo. Um adjetivo e um predicativo do sujeito. Por quê? Porque ele está dando uma característica para o sujeito. O ônibus está atrasado de novo. Verbo de ligação, estar. Quem é que está atrasado de novo? O ônibus. Então, o ônibus é o sujeito. O que sobrou do sujeito? O predicado. Está atrasado de novo. Está é verbo de ligação. Então, o predicado só pode ser nominal. O predicado será verbal sem verbo de ligação, tá? Aí, esse atrasado aqui é um adjetivo e também é um predicativo, tá? A palavra atrasado aqui está se referindo a ônibus, está dando uma característica para ônibus. Meu avô anda preocupado com você. Andar, esse andar não é andar assim com as perninhas, não, tá? É andar de estar, de parecer, de querer, assim, aparentar, né? Preocupação. Então, quem é que está preocupado com você? Meu avô. Meu avô é o sujeito. Anda, aqui é verbo de ligação, e aí eu vou ter uma característica que é o preocupado, que é um adjetivo, que se refere a meu avô, e eu vou chamar essa característica de predicativo do sujeito. E esses predicativos também são, ao mesmo tempo, todos eles são núcleos do predicado nominal. E todos esses predicados são nominais. Então, vamos lá, é o que eu acabei de falar. Olha, os adjetivos louro, assustado, atrasado e preocupado funcionam como núcleos dos seus predicados. Olha lá, loura, assustado, atrasado e predicado são núcleos do predicado nominal e se referem aos sujeitos das orações. Sim, quem que é loura? A Severina. Que jeito que ele está? Assustado. Como que o ônibus está? Atrasado. E o meu avô? Preocupado. Então, olha, funcionam como seus predicados, se referem aos sujeitos das orações, ou seja, especificam um atributo, uma qualidade, uma característica. Essas palavrinhas que estão grifadas, louro, assustado, atrasado e preocupado, exercem a função de predicativo do sujeito. Certo, pessoal? Eu só vou ler esse poeminha, mas eu vou deixá-lo como lição de casa para vocês, tá? Meu casaco é da cor do sol e uma andorinha queria trocar o casaco dela comigo. Mas o casaco da andorinha era cinzento. Ela pensa que eu sou maluco? Como assim, né? Se ele tem um casaco da cor do sol e a andorinha tem um casaco cinza, aí ela quer trocar? Não, né? Olha aqui. Muito pelo contrário, né? Como que pode querer trocar um casaco da cor do sol? Imagina que maravilhoso, por um casaco cinza, certo? Aí, com certeza, depois vocês vão ter exercícios que falam aqui sobre os verbos de ligação, certo? Um poema pequenininho de Manuel de Barros, ele adora falar desses animais, de pássaros, de plantas, né? Ele é um poeta muito ligado à natureza. E eu vou parando por aqui, então, depois eu deixo para vocês a lição de casa. Beijo.